Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os componentes de nossa abençoada rede de WhatsApp. Desejo saudar os amigos, amigas que estão nos acompanhando pelo YouTube e também pelo site da Icogen. Eu desejo saudar a todos com a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amigos e diletos irmãos, abram os vossos corações. Não se esqueçam que nós, eu e você, somos o templo do Espírito Santo. Meu querido amigo, dileto ouvinte, nós somos o templo do Espírito Santo, com uma ressalva, isto é, se eu e você formos verdadeiros cidadãos dos céus e tivermos com os nossos passaportes carimbados com sangue remidor, purificador de Jesus Cristo. O nosso passaporte, sabe o que é? É a nossa vida. A nossa vida tem que estar limpa, santificada, purificada com o sangue de Jesus. Aí o Espírito Santo vai habitar no nosso interior. Amém? Neste momento, meditaremos na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e nos acompanhasse na leitura do texto base e também de alguns textos que serão lidos no decorrer da explanação. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Meditaremos nesta noite na palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5 a 7. Neste momento, vamos orar. Ore comigo. Grande, eterno, soberano e poderoso Deus. Ó, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Ó, dai graças aos Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, dai graças ao Senhor dos senhores, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que só faz grandes maravilhas, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com sabedoria fez os céus, pois a sua misericórdia dura para sempre. Ó, vamos render graça a esse Deus poderoso. E nesta noite, te pedimos, Senhor, que o Senhor tome primeiro lugar em nossos corações, fazendo com que nós possamos, cada dia, ser mais fiéis a Ti. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estimados, abra a sua Bíblia. Meditaremos na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5 a 7. Gênesis, capítulo 3, versículo 5 a 7. E nos diz assim a palavra de Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também
a seu marido e ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. Passagem profunda, muito profunda, essa passagem que nós vamos meditar hoje. Vamos fazer mais uma oração. Tu és soberano, ó Deus, Criador dos céus e da terra. É o Senhor é quem nos fez. E o Senhor contempla a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Por isso, eterno Deus, guia-nos pela vereda da justiça, por amor do teu nome, e que a tua palavra possa penetrar no nosso coração. Mais uma vez a tua palavra foi lida. Abre o nosso entendimento para que possamos ouvir, entender e obedecer. Assim nós oramos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados ouvintes da Palavra de Deus, hoje iremos continuar a reflexão sobre os fatos significantes e extremamente marcantes que ocorreram lá no Jardim do Éden. O título desta reflexão é: Deus chamou Adão e disse: onde tu estás? Parte 2. Estimados ouvintes, na parte 1, abordamos quem é Satanás, como ele surgiu, quem era ele antes de se tornar diabo, por que ele enganou Eva, falamos sobre o proto-evangelho, falamos sobre o fruto, que não é maçã, falamos sobre tetelestai, que quer dizer está consumado. Está consumado o quê? A nossa salvação, a minha e a tua. E fizemos outras colocações necessárias. Hoje, vamos continuar enfatizando alguns fatos que ocorreram lá no Jardim do Éden, que atinge diretamente eu, você e toda a humanidade. Vamos ao texto. Pega a sua Bíblia. Vamos ler Gênesis, capítulo 3 e versículo 5. E nos diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Eu gostaria de chamar a atenção para você, neste versículo, em duas mentiras que a serpente falou para Eva. Ora, vejamos. Olha o que a serpente falou para Eva. Mentira. No dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão. E a outra, e vós serão como deuses. Querido, preste atenção. Adão e Eva foram criados sem pecado e sem a necessidade de pecar. Veja na sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 25.
e estavam os dois, Adão e Eva, estavam nus, o homem e a sua mulher, e não estavam envergonhados. Então, os dois, Adão e Eva, viviam nus e não se envergonhavam. Por quê eles não se envergonhavam? Inclusive, Deus vinha conversar com eles na virada da noite, à tardinha, e eles não se envergonhavam, porque até então eles eram puros. Preste atenção. A serpente jogou uma isca e Eva admirou a isca e depois pegou a isca e depois comeu a isca. Estas foram as iscas que o inimigo colocou no seu anzol. Olha a isca que a serpente colocou no anzol de Eva. No dia em que deles comerdes do fruto, seus olhos se abrirão. Em outras palavras, vamos abrir esse contexto dos olhos de Eva se abrir. Vocês terão muito poder e contemplarão muito mais coisas. Então, a serpente estava querendo dizer: olha, Eva, você vai ter mais poder do que você tem agora. Vocês vão contemplar coisas maravilhosas que vocês não contemplam agora. Vocês terão um domínio mais amplo do que vocês têm agora. E vocês compreenderão coisas excelentes que neste momento vocês não compreendem. Então a serpente jogou o quê? Um montão de vantagem para Eva. Observe que a serpente fala como se agora Eva fosse míope. Então, tudo que Eva via era nublado, estava ofuscado os olhos de Eva. Ela não estava enxergando direito. Armadilha, isca satânica. Parece que a mente os olhos de Eva estavam turvados. Quando você acorda, que você está meio ainda dormindo, né? Que você às vezes não enxerga direito. Então a serpente estava dizendo para Eva: olha, você não está enxergando direito, mas depois que você comer do fruto, os seus olhos vão se abrir. Essa comparação, essa falácia da serpente, fez com que Eva começasse a realmente querer enxergar outras coisas mais. E a serpente continuou: e vós sereis como deuses. Vocês serão poderosos. O poder. Todo mundo quer poder. Vocês serão soberanos e não mais súditos. Vocês serão autossuficientes. Uma sugestão completamente absurda. Por que a sugestão da serpente era absurda? Querido, nós somos criatura e Deus é o Criador. Como pode a criatura dizer para o Criador: eu quero ser assim, eu quero ser assado? Como se fosse possível que as criaturas que surgiram ontem fossem como o Criador. Tem uma passagem muito interessante na palavra de Deus, que Deus leva Jeremias lá na casa do oleiro, para que ele visse o oleiro quebrar o vaso e fazer um vaso novo. Então, quando o oleiro quebra o vaso e faz de novo, ele faz como ele quer. Vaso amarelo, vaso azul.
Como é que agora o barro vai dizer pro oleiro: olha, eu quero ser vermelhinho, eu quero ser azul e rosa, eu quero ser vermelho e preto? Não, querido. Nós somos criatura. E o Criador molda cada um como lhe apraz. Mas Eva agora ficou encantada. Eva estava encantada com tanta coisa que ela iria enxergar e como ela iria ter, que agora ela não tinha. Ela se esqueceu da voz poderosa de Deus. E quantas vezes eu e você, na nossa vida, dia a dia, esquecemos dos grandes mandamentos de Deus? Assim como Eva. Eva deu ouvido à voz de Satanás. Pergunto-lhe nesta hora. Primeira pergunta que eu faço para você que está me escutando. A quem você tem dado o seu ouvido? A quem você tem emprestado o seu ouvido, querido? O que você tem escutado no dia a dia? Palavras que edificam ou veneno que faz com que você saia da presença de Deus? Você tem ouvido a palavra que Deus tem nos falado através da Bíblia? Ou você está dando ouvido a Satanás, ao mundo e à concupiscência da carne? A quem que você tem emprestado o seu ouvido? O que você está escutando? Eva escutou a serpente. Se esqueceu da ordenança que ela tinha, que não podia comer daquele fruto. E a pergunta para você é: o que você está escutando? Você está escutando a palavra de Deus ou está escutando falácias, heresias, mentira? E uma das maiores mentiras é: todo caminho leva a Deus. Essa é uma das maiores mentiras de Satanás. E quantas pessoas não caem nessa falácia? Ah, veja só, todo caminho leva a Deus. Falou de Deus, eu estou ali. Cuidado. Ah, eu estou indo para o céu. Falou de Deus, eu estou junto. É de Deus. Eu estou caminhando. Cuidado que jacaré também tem uma boca desse tamanho, ó. Parece um céu. Cuidado. Jesus Cristo deixou bem claro, querido. Eu sou o caminho. Ponto. E outra vez, ponto. A verdade e a vida. Jesus falou. Não tem outro. Não tem Maomé, não tem Mao Tse-tung. Não existe. Não tem mesa branca, mesa azul, mesa rosa, São Pedro, São João, Santa Maria. Não existe Santa Maria. Mas fazer o quê? Você acredita se você quiser. Querido, a escolha é sua. A palavra de Deus, Jesus deixou bem claro. E eu estou falando para você hoje. Ele falou: eu sou o caminho, aleluia, glórias a Deus. É só ele. Não existe outro caminho. Mas Eva preferiu deixar se envolver com a mentira do que ficar firme na palavra que Deus tinha dito. E quantas vezes você que está me escutando não se deixa envolver pela mentira, pelas artimanhas? Ah, eu sou muito novo. Peraí, calma. Depois a gente vê isso. Ah, Paulo, mas peraí. Esse negócio de santificar, de abandonar o mundo, calma aí, pô. Aí também você já tá demais, né?
Querido, saiba de uma coisa que eu vou falar para você. No céu não entra pecado. Não entra. Pecado vai ficar de fora. Aí você decide. A quem você tem ouvido? A quem você tem prestado seu ouvido? Não havia nada na árvore que parecesse venenoso ou prejudicial, e ela ainda era desejável. A questão era continuar obedecendo ou desobedecendo ao comando de Deus. Querido, nós estamos vivendo dias em que o ser humano ele quer ser dono do seu nariz. Não, o que tem na Bíblia virou arcaico. Até o majestal líder evangélico mundial falou que o Papa, vamos falar o Papa, ele falou que a Bíblia está ultrapassada. Você sabia disso? Ele falou que a Bíblia está ultrapassada. Querido, não tem nada de ultrapassada na Bíblia. A Bíblia foi, é e será sempre a poderosa, a infalível palavra de Deus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! A questão era continuar obedecendo ou desobedecer ao comando de Deus. Presta atenção, vamos ler. Olha só. Nós queremos viver uma vida de acordo com a carne. Nós não queremos. A carne não quer que você leia a Bíblia. A carne não quer que você ore. A carne não quer que você jejue. A carne quer que você participe e viva das coisas do mundo, do jeito que o mundo está. Mas olha o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Abra comigo, abra sua Bíblia comigo. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. E nos diz assim, 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Olha, escute bem. Abra sua Bíblia e acompanhe. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, nos diz assim. Não ameis o mundo, preste atenção, e nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Tá vendo? Continua. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. Agora escute. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você escutou, querido? Quando a Bíblia diz aqui, mas e o mundo passa, no versículo 10, sabe o que quer dizer? E o mundo passa? Presta atenção. E o mundo passa, que quer dizer que todos nós vamos morrer. Todos nós, você que está me escutando aí, você pode ter 20 anos, 30, 40, 50, você vai morrer. Com 70, ou com 80, ou com 90, você vai morrer. Você sabia disso? Você sabia disso? No máximo que todos vão viver na face dessa terra é 120 anos. E depois, automaticamente, o coração para. Ordem do soberano. Ordem do nosso Deus.
E a pessoa tomba e volta. Morreu. Acabou? Não acabou, querido. Tem um hino na harpa. Eu gostaria, tem um hino na harpa, o hino 570. Eu vou falar a letra desse hino para você. Preste atenção. O hino da harpa cristã 570 diz assim. Preste atenção. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Aí o coro diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Eva teve a escolha. Eva poderia escolher não. Ela escolheu errado. E o hino diz: meu amigo, hoje você tem a escolha. Hoje você tem a escolha. Sabe por quê? Você pode não existir mais amanhã. Você pode não existir mais semana que vem. Todos os mortos que estão no cemitério hoje para ser enterrado amanhã estavam vivos ontem. Eu e você podemos não existir mais amanhã. Meu amigo, hoje você tem a escolha. Eva escolheu errado. Vida ou morte, qual vai aceitar? Eva, pensando que estava escolhendo a vida, escolheu a morte. E quantos de nós não estamos de braço dado com o mundo, com a consciência da carne, com a consciência dos olhos, com a soberba da vida, pensando que estamos escolhendo a vida? Estamos escolhendo a morte. Amanhã pode ser muito tarde. Querido, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje é o dia aceitável para você mudar de vida, nascer de novo e ter uma postura de fazer o quê? Escolhas certas. Não faça igual Eva. Escolheu errado, escolheu a morte. Escolha a vida para que você viva. Viva, viva, viva com Jesus. Viva, viva, viva com Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos continuar. Eva tomou do seu fruto e comeu. Uma vez que ela desobedeceu a Deus, tudo mudou. Qual é a mentira que tem governado a civilização desde a queda do homem? Qual é a mentira que tem governado a civilização, a humanidade, desde a queda do homem lá no Éden? É a convicção de que todo homem é melhor e pode ser seu próprio Deus. O homem quer ser seu próprio Deus. Ele quer mandar na sua vida. Não, na minha vida ninguém manda. Não é assim? E viver em função da criação e não do Criador. Ele não quer viver em função do que a Bíblia diz. Não, ele quer, eu faço, eu aconteço e tá acabado. Agora, ele não quer sofrer as consequências da sua desobediência. Ao crer nisso, os seres humanos se recusam a submeter-se à verdade de Deus, preferindo acreditar em mentiras de Satanás e seguir seu plano diabólico para a destruição deles. Não se dão conta de que Satanás é seu mestre. Você vai ver isso aonde? Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 3. E de que seu destino é o lago de fogo. Todos aqueles que desobedecem à palavra de Deus, que andam de acordo com a carne, de acordo com a concupiscência da carne, com a soberba da vida, e de acordo com o mundo, não estão
cadastrado para entrar no reino celestial. Você sabia disso? Querido, a escolha é sua. Eva escolheu errado. Hoje é o dia aprazível de você fazer a escolha certa. Escolha Jesus, amigo. Mude de vida. Deixe o mundo. Deixe o mundo. Eu vou contar uma experiência que um colega do Rio mandou para mim. Presta atenção. Essa experiência vai falar com alguém. Presta atenção. O colega do Rio mandou para mim e eu achei muito apropriado falar nela agora. Então, no Rio tem um determinado pastor que ele tem um site e uma irmã fez uma pergunta para ele. Olha a pergunta que a irmã fez para ele, lá no Rio. A irmã perguntou para ele, olha, tem 13 anos de crente. Ela perguntou ao pastor se ela perderia a salvação se ela fizesse uma tatuagem. Ah, pastor, eu vou perder a minha salvação se eu fizer uma tatuagem? 13 anos de crente e ela estava querendo fazer tatuagem. Estava louca para fazer uma tatuagem. Não saía da cabeça dela. O pastor respondeu, olha, minha irmã, isso lá no Rio. Olha, minha irmã, eu creio que a senhora, sabe, tá difícil de responder que a senhora vai perder ou não vai perder, mas veja só, presta atenção, ele falando para ela. Eu estou muito preocupado com a senhora. Sabe por causa de quê, minha irmã? Se a senhora tem 13 anos de evangélica e está pensando em fazer uma tatuagem, minha irmã, a senhora nasceu de novo? Você que está me escutando, agora que também tem vontade, é crente mais de 20 anos, tem 30 anos, ou tem 5, ou tem 1 ano, que também é doido ou doida para fazer uma tatuagem. Querido, eu tenho que te dizer uma coisa para você. Se o Espírito Santo realmente habita em você, se você realmente nasceu de novo, você não vai ter vontade nenhuma de fazer tatuagem. Paulo diz, o apóstolo Paulo, agora que já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então o Espírito Santo que está dentro de você não vai ficar deixando a carne sobressair para você ficar com vontade de fazer tatuagem. Isso é coisa da carne, querido. É a carne que dá vontade de você fazer tatuagem. Então ele falou com essa irmã assim, ó. Minha irmã, a senhora já nasceu de novo? Primeira pergunta. E depois, minha irmã, o crente, ele morre para coisas velhas. Então, querido, quando você realmente é salvo, você dá adeus pro mundo. Ponto. Agora, se continuar de braço dado com o mundo, querido, olha, presta atenção. O Espírito Santo, o nome já está dizendo, é santo. E ele habita aqui dentro. Então, no momento que você começa a fazer um montão de peripécias, um montão de pecado, como que o Espírito Santo vai viver no meio de uma pessoa que está suja, imunda com os pecados? Me explique. Eu quero uma explicação. Querido, o Espírito é santo. Você tem que se purificar. Você tem que se santificar. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que jejuar. Você tem que ser uma nova pessoa. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se não for uma nova pessoa, tem um montão de pessoas que se dizem que são cristãs e não mudam nunca. Não mudam nunca de vida. Olha, a minha Bíblia diz que se não mudar, não entra lá. Sabe por causa de quê? Quando a pessoa nasce de novo, ela automaticamente muda de vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o que o Espírito Santo faz, querido. Quando Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Mas nós estamos vendo pessoas que estão na igreja o tempo todo e não tem mudança. Você tem que mudar, querido. Você tem que deixar o mundo. 13 anos frequentando a igreja que ela tinha,
e ainda não havia nascido de novo. E eu quero falar com você que também tem uma vontade de fazer uma tatuagem. Você precisa nascer de novo. Vai ler a sua Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter vontade de fazer tatuagem nenhuma. Você vai cair de joelho, vai pedir perdão a Deus. É isso que vai acontecer. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ao rever essa essência, qual é a essência? A sequência do versículo 5, 6 e 7 que nós lemos. É possível compreender melhor como Satanás conduz as pessoas e a sua atitude à desobediência. Então, Satanás, ele tem a malignidade diabólica dele de fazer o quê? Conduzir o ser humano a desobedecer a palavra. Esse é o objetivo dele, fazer você desobedecer. Porque você desobedecendo, você está pecando. Uma vez que começamos a questionar a palavra de Deus, estamos abertos para negá-la. Tem muita gente que questiona, e mais uma, viu? Muita gente que está achando que a Bíblia não é mais a palavra de Deus. Cuidado, cuidado. E para crer nas mentiras de Satanás. Então, depois que você crê, daí para você cair, é um passo, querido. É cego guiando cego. Que você já está acreditando num montão de mentira. A tragédia. Versículos 6 e 7 é tido como a tragédia. Abra sua Bíblia e nos acompanhe. Nós vamos ler Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, bem devagar. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, nos diz assim: E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu e deu também a seu marido. E ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, os olhos dos dois. E eles souberam que estavam nus. E cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. Tragédia. Queridos, a necessidade de crer em algo faz parte do ser humano. Você sabia disso? O ser humano, desde lá do Éden, desde que Deus criou o ser humano, Deus colocou no seu âmago, na sua essência, a necessidade de crer nele. De crer em quem? Do ser humano crer em Deus. Mas quando você não crê em Deus, você vai crer em quê? Em mentira, em falácia, naquilo que Satanás traz de bandeja para você. Você não está crendo. Você tem que crer em alguma coisa. Mas quando você não crê na verdade, você crê na mentira. Presta atenção. A necessidade de crer em algo faz parte dos seres humanos. E se não creem na verdade, então vão acabar acreditando em mentira. Das duas, uma. Preste atenção. Abre a sua Bíblia comigo. Você já viu que o negócio não tem papo. Nós temos que pregar a Bíblia. E aqui você vai aprender a manusear a Bíblia. Em nome de Jesus. Amém? Abre a sua Bíblia comigo. Abre a sua Bíblia. Vamos lá para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10, 11 e 12. Abre a sua Bíblia. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. Vou esperar um pouquinho. Essa eu vou esperar.
Vou esperar um pouco que nós temos que ler junto. Querido, vocês vão ver o que está escrito aqui. Quem não lê Bíblia vai ficar muito surpreso. Se você não lê Bíblia, você vai ficar surpreso com o que nós vamos ler agora. Escute bem. Diz assim, 2 Tessalonicenses, grava bem, para depois você ler e reler na sua casa. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. Agora que você já abriu, vamos lá. Acompanhe. E com todo o engano da injustiça naqueles que perecem. Preste atenção. Porque não receberam o amor da verdade. Não acreditaram na verdade. Então nós estamos pregando o evangelho, estamos falando a verdade que tem na Bíblia, mas a pessoa escuta, mas não está nem aí. Sabe o que acontece? Quando você escuta a pregação uma vez, 1 ano, 2 anos, 3 anos e não acontece nada com você? Quando você nega a verdade? Olha o que vai acontecer. Escute bem, leia na sua Bíblia. Porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. Então, quando a gente prega a verdade, Bíblia, e a pessoa não aceita, né? Aí, olha o que acontece. E por isso, o versículo 11, Deus lhe enviará uma forte ilusão. Quem envia a ilusão é Deus. É Deus que envia. Porque você não quer a verdade, então olha o que vai acontecer. Para que creiam em uma mentira. Então Deus, você não quer escutar a verdade não? Então toma. Aceita a mentira. Eva não aceitou, não quis a verdade de Deus. Então Deus falou, toma a mentira, dona Eva. Toma a mentira. Para que sejam condenados todos os que não creram na verdade. Então nós estamos pregando a verdade. Você escuta a verdade, está escutando e nada. Aí sabe o que acontece? Você vai crer na mentira. Sabe para quê? Olha aqui, ó. Por isso Deus lhe enviará forte ilusão, para que creiam a mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade. Você escutou? Querido, é Bíblia. Quem não crê na verdade, vai crer na mentira. Eva não creu na verdade de Deus, creu na mentira de Satanás. Nós estamos pregando a verdade, querido. Você tem que aceitar, é Bíblia. Assim como aconteceu com Eva, acontece com milhões e milhões de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Escutam a palavra de Deus e não estão nem aí. Aí depois vão ficar se debruçando em santo de pedra, santo de barro, santo de ouro, santo de prata, São João, São Pedro, Santo Antônio e mais não sei o quê. Sabe o que isso vai levar vocês? Sabe para onde que esses santos todos vão te levar? Porque Jesus falou que só existe um caminho. Eu sou o caminho. Santo nenhum leva para o céu. E depois, se não for para o céu, vai para o inferno. E agora? E agora, queridão? Você que está me escutando aí. Só existe um caminho para levar para o céu, que é Jesus. Fora isso, não existe mais caminho nenhum. O que você decide? Eva fez a escolha errada. Hoje, se ouvirdes a voz, querido, aceite. Mude de vida. Você escutou o corinho lá, né? Meu amigo, hoje tu tem as escolhas. A escolha é tua. É você que escolhe, querido. Amém? Escolha Jesus. Escolha o céu. Viva uma vida pura, uma vida santificada, uma vida purificada, uma vida consagrada. Não é de qualquer maneira que o cidadão do céu vive, não. Ponto. Um montão de pessoas vivendo de qualquer maneira. Não, querido, não é assim. Não é assim. De qualquer maneira, ninguém entra no céu. Não é assim.
Vamos continuar. E se creem em mentiras, terão de sofrer a consequência. Aí, meu amigo, é igual Eva. Creu na mentira, sofreu a consequência. Eva e Adão. As consequências que sempre acompanham a decisão daqueles que rejeitam a verdade de Deus. Meu querido, sempre quando você rejeita a verdade de Deus, sempre haverá consequências. Você pode ter certeza disso. Eva pecou, pois foi atraída pelo fruto da árvore proibida. Ela não estava agindo de acordo com a fé. Não, porque Deus tinha falado uma coisa e ela preferiu dar ouvido para um animalzinho, né? Tá, eu não quero mais saber o que Deus falou. Eu quero agora comer esse negócio aqui que era proibido. Amém? Querido, Gênesis 3:6 é um paralelo com 1 João 2,16. Boa para comer, concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Desejável para dar entendimento, soberba da vida. Essas são as coisas que motivam as pessoas hoje em dia. E quando o povo de Deus começa a pensar como o mundo, começa a viver como o mundo. Então, se você começa a pensar como o mundo, você começa a viver como o mundo. Agora, só, querido, você precisa saber de uma coisa. Aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Você sabia disso? É Bíblia. Você tem que ler Bíblia. Você tem que ler Bíblia. Romanos, capítulo 8, de 5 a 8. Abra a sua Bíblia. Vamos lá. Romanos, capítulo 8, versículo 5 a 8. Vamos aprender a ler Bíblia. E diz aqui, Romanos, abre comigo. Romanos, capítulo 8, versículo 5 a 8. E diz aqui, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você anda segundo a carne ou segundo o Espírito? Porque os que são segundo a carne, têm a mente nas coisas da carne, têm a mente nas coisas do mundo. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Agora pula lá para o 8. Lemos o 4 e o 5, agora o 8. Diz assim, então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você escutou? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. É Bíblia. E agora? É Bíblia. Temos que ler mais a Bíblia, querido. Temos que ler mais a Bíblia. A marca de uma sociedade decadente, à beira da destruição, é o hábito de expor o corpo nu do ser humano a fim de expô-lo. Então, uma sociedade decadente quer viver pelado pelo meio da rua. Você já viu um montão de gente aí com um toquinho de saia que é um dedo. Um dedo. O shortinho é um dedinho também. Sem nenhum pudor. Vai me dizer que isso aí é salvo? Para com isso. A minha Bíblia não diz isso. Entrar no céu não é brinquedo, querido. Não é brinquedo. E transformá-lo em objeto de prazer. Então a pessoa pega a nudez e transforma em objeto de prazer. Carne pura. Você acabou de escutar. O que de Romanos, capítulo 8, versículo 8. Que estão na carne não pode agradar a Deus.
E agora, o que você tem que fazer? Ah, eu vou falar o que você tem que fazer. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Você tem que orar todo dia. Você tem que santificar a sua vida. Você tem que consagrar a sua vida. Você tem que jejuar. Você tem que ser uma nova pessoa. Oh, glória! Muda de vida, querido. Muda de vida. Jesus falou para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Amém? Escute bem. A pornografia é um grande negócio na sociedade de hoje. Você já viu como pornografia vende no mundo inteiro? É tremendo, né? Cuidado. Cuidado. É oportuno observar que somos frequentemente atraídos a armadilhas através de um desejo desordenado de ter nossos sentidos satisfeitos. A carne sempre está falando mais alto. Na nossa carne, na nossa natureza corrompida, resiste um estranho espírito de contradição. Geralmente desejamos aquilo que é proibido. Você já notou que aquilo que é errado, que é proibido, nós ficamos aguçados para fazer? O que será? É a carne. É a carne te induzindo a pecar, fazendo as escolhas erradas. Observe que o caminho do pecado é descendente. O homem não será capaz de parar quando deseja. Não. Depois que você começa, é difícil de você parar. O começo do pecado é como o jorrar da água, a qual é difícil dizer: até aqui virás, até aqui. Você já viu quando você joga uma avalanche de água? Ah, até aqui a água vai vir, até aqui não vai. A água inunda tudo, querido. Portanto, a nossa sabedoria, nossa sabedoria reprimir as primeiras emoções. Então, as primeiras emoções você tem que reprimir. Antes que ela te abrace, assim como abraçou Eva, e faz com que você seja envolvida, assim como Eva também foi envolvida. Atenção! O mal se corta pela raiz. Se Eva tivesse cortado o mal pela raiz, quando a serpente, que era Satanás, começou a tico-tico-tico no ouvido dela, se ela tivesse falado: não, Deus falou assim, falou assado, não quero saber de papo. Mas ela o quê? Emprestou o ouvido dela. Aí, querido, é um passo para a queda. É um passo para a queda. Um dos pecados capitais da humanidade é a falta de fé na palavra de Deus. Olha aqui, ó. Um dos pecados capitais da humanidade, sabe o que é? É falta de fé na palavra de Deus. Muita gente não acredita mais que a Bíblia é a palavra de Deus. É admitir que, de certo modo, Deus não fala sério quando fala sobre o que ele diz da salvação. Então, essas pessoas que não creem na palavra de Deus, ela fala: Deus não fala sério quando ele fala na salvação, na justiça, do pecado, do julgamento e da morte. Não, essas pessoas só sabem, sabe o quê? Deus é amor. Sim, nós sabemos. Ele é tanto amor que mandou seu filho unigênito para o quê? Para nos salvar. Ele é amor. Mas eu tenho que te falar uma coisa. Ele também é justiça. E a justiça de Deus é indelével. Você sabia disso? Ele é tanto amor que fez com que seu filho morresse lá na cruz para nos resgatar, eu e você, do nosso pecado. É claro que ele é amor, mas a justiça dele, querido, é tremenda. É tremenda. Depois nós vamos mencionar sobre isso. Sabe qual foi o resultado desse pecado de Adão e Eva? Eles foram expulsos. Não foi convidado para sair, não. Eles foram expulsos do Jardim do Éden. Mas isso nós vamos falar na próxima ministração, na parte 3. É tremenda. O ser humano procura hoje obter conhecimento moral e discernimento ético,
partindo de sua própria mente e desejo. Não tudo é ele que faz. A mente e o desejo dele, eles que comandam tudo. E não mais a palavra de Deus. É complicado. Quando Adão e Eva pecaram, sua morte moral e espiritual ocorreram imediatamente. Então, o que aconteceu assim que a dona Eva pecou juntamente com Adão? Eles morreram moral e espiritualmente. Ao passo que a morte física veio posteriormente. Então, primeiro foi moral e espiritual, depois a morte física. A morte moral consistiu na morte da vida de Deus dentro deles. Então, eles tinham um contato de Deus dentro deles, quando sua natureza se tornou pecaminosa. Opa! Agora ele está cheio de pecado. E a morte espiritual destruiu a comunhão que antes eles tinham com Deus. Tanto é que eles ficaram com vergonha. Mas isso nós vamos comentar na próxima parte. Aqui o que eu quero que você tenha na sua mente? Que depois do pecado de Adão e Eva, toda pessoa, ao nascer, entra neste mundo com a natureza pecaminosa. Não existe. Todo mundo entra com a natureza pecaminosa. Você vai ver isso aonde? Depois você leia na sua Bíblia. Romanos, capítulo 5, versículo 12. 1 João, capítulo 1, versículo 8. E Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. O versículo 7 nos diz assim. Vamos ler mais uma vez o versículo 7. E nos diz assim: E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figos e fizeram para si aventais. Os vossos olhos se abriram. Realmente a mulher estava ao lado do seu marido Adão, a mulher que estava ao lado do seu marido Adão, tiveram seus olhos abertos, mas para a vergonha e o medo. Você não estava vendo que ela estava... eu vou ter mais poder, eu vou ter mais conhecimento. Ela entrou na falácia da serpente. E o que aconteceu? Vergonha, medo, pecado, distância de Deus. Um fim muito diferente daquele que ela imaginava a princípio. Então ela caiu, ela foi, ó. Você já viu quando muitas pessoas começam a jogar uma conversa de você? Ó, você cai na conversa. Tem um ditado que diz, né? Cai no conto do vigário. E agora? Você cai no conto do vigário. Caiu no conto do vigário. Você está sendo ludibriado, enganado. Vergonha, medo. Esse é o sentimento. Esse é o sentimento que geralmente sentimos quando pecamos e a nossa consciência nos acusa. Você já viu que muitas das vezes, quando nós fazemos a coisa certa, você sente aquele prazer, aquela alegria, porque você está agindo certo? Agora, você já viu que quando você está agindo errado, você fica meio embatucado? E a sua consciência começa, ó. O texto diz que eles viram que estavam nus. Isto é, eles viram as suas naturezas corrompidas e depravadas. E sentiram uma desordem nos seus próprios espíritos, do qual nunca tinha tido antes. Essa sensação que eles tiveram ali, eles nunca tinham tido antes.
Isso sabe o que é? A desobediência. A desobediência gera o pecado. E o pecado consumado gera a morte. O que desonra e inquietação traz o pecado. Meu amigo, o pecado traz muita desonra e inquietação. Por quê? É desobediência a Deus. Ele traz danos onde quer que seja aceito. Coloca os homens contra si mesmos. Perturba a paz do coração. Tira a autoestima. Joga o homem na lama. E agora o homem está completamente despojado da sua autoestima. Geralmente, quando pecamos, somos instigados a não confessar o nosso pecado. Você já notou que dificilmente quando a pessoa ela peca, ela confessa? Ela tenta esconder. Somos desejosos em ocultar. Mas eu queria te falar uma coisa. Que os olhos do Senhor, eles são como chama de fogo. Saibam todos que estão me escutando nesta noite. Todos. Pela internet, pela Icogen e pelo WhatsApp. Tudo que você faz tem um olho te observando. Tudo que você faz no escondidinho tem um olho te observando. Você sabia disso? Nada fica escondido aos olhos de Deus. Tudo que você fala está gravado. Você sabia disso? É. Tudo que você pensa está registrado. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, você vai dar conta. E agora? Para onde é que você vai correr, meu querido? Queridão, para onde é que você vai correr? Corra para os braços de Jesus. Aleluia. Corra para os braços de Jesus. Aceite o sangue purificador, remidor de Jesus Cristo. Aleluia. Para te remir de todos os teus pecados. Aleluia. Aleluia. Jesus morreu, foi para isso, querido. E ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos a chance de sermos purificados através do sangue dele. O grande juiz, o justo juiz, irá julgar cada ato feito, cada palavra proferida, cada pensamento. Esse juiz, o nome dele é Jesus Cristo. Esse juiz, o nome dele é Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor, querido. Que maravilha. O nome desse juiz é Jesus Cristo. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele hoje, querido, pode te limpar de todos os seus pecados cometidos. Toda palavra maléfica proferida. De todos os seus pensamentos. Hoje você pode ficar purificado de tudo. Só depende de você. Jesus Cristo pode te purificar com seu sangue purificador e remidor. Jesus Cristo pode te purificar com seu sangue purificador e remidor. Jesus Cristo pode te purificar com seu sangue purificador e remidor.
Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. É oportuno observar que as desculpas que o homem apresenta para encobrir e atenuar os seus pecados são vãs e frívolas, como os aventais e as folhas de figueiras que eles fizeram para agora. Vamos tentar aqui dar um jeito, dar uma barganha. Vamos tentar fazer alguma coisa com folha de figueira e aventais. Mas eles estavam nus. As folhas de figueiras representam o primeiro e patético esforço humano para camuflar a principal face do pecado que eles haviam cometido: vergonha e desobediência. Deus, contudo, foi sensível à necessidade e iniciativas humanas e proveu agasalhos mais úteis e duráveis, pois os próximos dias dos desobedientes seriam dias muito difíceis. Os dias deles seriam muito difíceis. E só Deus é capaz de cobrir e remir corretamente toda a culpa e todo o pecado. E para concluir, vamos ler 3 passagens bíblicas. Pegue a sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 7. Pegue a sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 7. E nos diz assim. Efésios capítulo 1, versículo 7. E nos diz assim. Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Você escutou bem? Agora vamos para Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E nos diz assim. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do julgamento. Você escutou bem? Você escutou bem? Vamos ler de novo bem devagarzinho? Vamos? Me acompanhe. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o julgamento. Olha, eu preciso falar uma coisa para você aqui, tá? Você viu que não tem, depois da morte vem o quê? O julgamento, ponto. Não existe esse negócio de purgatório, missa de 3 dias, missa de 7 dias, missa de 30 dias, missa de 60 dias. Ah, meu amigo, creia na palavra de Deus, para com isso. Você está sendo enganado. É simples assim. Você está sendo enganado igual Eva foi. Com esse negócio de missa de 7 dias, agora é missa de 10 dias e missa de 30 dias. Vamos preparar, que agora vai para o purgatório, vai purgar para depois levar para o céu. Me poupe. Você ainda está nessa de purgatório? Olha a escolha que Eva fez. Presta atenção. Você só vai ser enganado agora se você quiser. Você está sabendo que não existe negócio de missa, não existe purgatório, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Bíblia! Ponto! Tá aqui, ó. Lê comigo de novo. Vamos ler de novo. Não tenha pressa. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Acabou. Depois da morte segue o julgamento. Aí, querido, é por causa disso que você tem que mudar de vida. Porque você vai ser julgado. Agora vamos para a terceira
terceiro versículo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Olha que coisa maravilhosa. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem a vida eterna hoje. Tem a vida eterna hoje. Tem a vida eterna com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Aleluia! Glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem uma vida eterna com Jesus Cristo, querido. Aleluia. Aleluia. Queridos ouvintes da palavra de Deus, confesse seus pecados ao Senhor Jesus Cristo e abandone-o. Aceite o sangue de Jesus Cristo para lhe purificar, lhe limpar, lhe dar uma nova vida. Nasça de novo através do sangue de Jesus Cristo. Amém, aleluia. Nesse momento nós vamos orar. Ó grande, eterno e poderoso Deus, Tu és criador de todas as coisas. Obrigado. Obrigado por falar no íntimo dos nossos corações. Obrigado por trazer essa palavra de despertamento para que possamos fazer a escolha certa. Ó Pai, muito obrigado. Que possamos atentar para que existe somente uma morte. E depois dela segue-se o juízo. Que possamos nascer de novo, através do sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado. Nossos corações estão em júbilo por essa palavra. Fica conosco no decorrer desta semana. Guia-nos, fortalece-nos e faz com que nós possamos ser cada dia mais fiéis a Ti. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Queridos e estimados irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, neste momento eu desejo agradecer a todos os nossos queridos e estimados ouvintes. Nos encontraremos em breve com a ministração Deus chamou Adão e disse: onde tu estás? Parte 3. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, queridos. Que Deus abençoe a todos. E não se esqueça, você é o nosso convidado especial. Você é o nosso convidado especial para nos acompanhar. Acompanhe-nos na próxima ministração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.